Editorial. A inflação de janeiro a março, 1,5%. Aumento do diesel, 5,78%. Cada barril de petróleo tem 158,98 litros. E quando refinado, ele dá gasolina, diesel, lubrificantes, nafta, querosene de aviação, entre outros. Mas vamos ser específicos. Diesel, 40%. Gasolina, 18%. Óleo combustível, 14%. Esse para aquecimento de fornos e caldeiras ou em motores de combustão interna para geração de calor. Gás, 8%. Nafta, matéria-prima petroquímica, a nafta é decomposta e gera eteno, propeno e aromáticos, e também o querosene de aviação, 4%. Essa Petrobras está enganada com a cor da chita. Ela tentou dar um aumento no diesel de 5,78% na sexta-feira, na hora que soube da movimentação que começava a borbulhar de norte a sul, leste a oeste, pelos caminhoneiros. O presidente Bolsonaro interviu e mandou suspender o aumento, chamando para amanhã, em Brasília, o presidente da estatal e os seus assessores, para que o convençam de que o aumento é necessário. Se não for convencido, o tarifaço vai morrer na roupa. A Petrobras é a estatal mais sem vergonha deste país e que não nos causa, quando digo isto, falo em nome do povo brasileiro, nenhum orgulho de que ela nos pertença, porque um país como o nosso, que precisa de energia barata para se desenvolver, essa estatal que se permitiu ser roubada está cobrando de nós os prejuízos feito por aquele bando de ladrões, como se fôssemos nós os culpados pelos trilhões roubados. Pagamos um preço absurdo por uma gasolina de má qualidade, misturada a tantas porcariadas que não significam gasolina. E os preços que nos cobram é um roubo que se faz contra o consumidor brasileiro, aonde 1 litro dessa porcaria vem com 30% a menos, ou seja, pegamos 1 litro e recebemos 700 ml. O resto é porcariada adicionada a essa gasolina vagabunda que é prospectada em reais e vendida em dólares. É o seguinte, nós moramos no Brasil, país de terceiro mundo, sem estradas, sem escolas, sem educação e sem saúde, mas quando vamos encher os tanques dos nossos carros, viramos por alguns instantes norte-americanos, porque aquilo que ganhamos em reais vai ser transformado em dólar, sendo que o nosso litro possui 700 ml. Nossa gasolina é cara e sem qualidade. Das refinarias às bombas, nossa gasolina passa por tantos atravessadores que praticamente dobra de preço, tornando proibitivo o seu consumo. E como do couro sai a correia, aumento de gasolina e do diesel reflete imediatamente em aumento de inflação. A desculpa de preços atrelados ao dólar condena o povo brasileiro aos humores de um dinheiro que não é nosso, afinal, somos brasileiros, trabalhamos, recebemos
e nos pagam em reais, enquanto o dólar, que é essa moeda norte-americana forte, nada tem a ver com o petróleo que se extrai em terras brasileiras ou dentro dos nossos mares, localizados nas 200 milhas marítimas do Brasil. Melhor seria o presidente Bolsonaro abrir o mercado de petróleo às demais multinacionais, a fim de minar esse poderio que a Petrobras possui, porque ela é hoje mais multinacional que as multinacionais que aqui operam. Os técnicos da Petrobras não possuem essa consciência de brasilidade que todos temos. Portanto, dar 5,78% de aumento no diesel, como pretendiam fazer, é chantagear o povo, é querer fazer explodir a inflação, reduzir ainda mais o nosso poder de compra e criar problemas para o presidente Jair Bolsonaro, que, percebendo e agindo mais como povo e menos como presidente, mas com o poder de presidente que nós lhe demos, ordenou que o aumento fosse abortado para reestudar se é ou não necessário um aumento brutal como esse, diante de uma inflação tão pequena como a registrada até agora. Bolsonaro deve exigir, e ele sabe disso, que combustíveis sejam baratos. Precisa agir contra essas distribuidoras mafiosas que dão passeio nos nossos combustíveis, adicionam mais porcarias à nossa gasolina vagabunda. Bolsonaro precisa cobrar da Petrobras, dando-lhe uma lição de brasilidade para que ela colabore com o Brasil ou enfrente as multinacionais, que faz o que essa estatal faz e de forma mais eficiente e melhor. Bolsonaro ganhou o nosso coração, não se sabe por quanto tempo, com essa intervenção contra o aumento proposto pela Petrobras. Aliás, aumento proposto sem a menor responsabilidade ou compromisso com o povo brasileiro. A Rede Globo, que adora ver o circo pegar fogo, disse que pela intervenção do presidente a Petrobras perdeu 32 trilhões. E o que nós brasileiros temos a ver com isso? Não estamos aqui para sustentar ou engordar acionistas dessa estatal que nos mete a faca na goela. A Petrobras deveria dar, e isso se faz nos países árabes, a contrapartida do povo brasileiro nos lucros que ela dá aos acionistas, porque nós brasileiros somos acionistas dessa empresa à força, e o que sobra para nós é apenas ferro. Essa estatal não tem o menor respeito pela nossa gente. Tentar arrancar o nosso couro extraindo petróleo das nossas fontes e cobrando da gente como se estivéssemos trabalhando no Brasil e comprando combustíveis norte-americanos, que aliás lá são melhores e bem mais baratos que os cobrados em nosso país, é uma sem-vergonhice. Uma coisa é correta dizer: este Brasil não aguenta uma segunda greve de caminhoneiros. Mas não é apenas isso. Se o povo brasileiro deixar um dia por mês de usar o carro, nem a Petrobras aguenta, porque o diesel sai do refino do petróleo bruto. Um barril dá 40% de diesel e 18% de gasolina, e não se refina barril de petróleo sem extrair diesel, gasolina, óleos, etc., sendo que a gasolina não pode ficar estocada porque perde a sua qualidade e também, e isso é poucos que sabem, ela vence. A Petrobras está mexendo e abusando da paciência do povo brasileiro e querendo levar este país
à loucura, desafiam a nossa paciência. O brasileiro é um povo pacato, mas com orgulho de ser brasileiro, com vergonha na cara. Dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. O Bolsonaro sabe disso e certamente vai dizer ao presidente e técnicos da Petrobras que o passado já passou e que este é o Brasil de um novo tempo. Torço para que o monopólio do petróleo neste país se acabe. Torço para que a Petrobras feche e o mercado onde ela domina, com esse danoso monopólio, abra às multinacionais. O Brasil precisa de energia barata e precisamos acordar para esse orgulho besta que temos de uma estatal petrolífera que não pensa no Brasil e nem em nós. Pensa no mercado internacional e nada mais. Pensa em lucros, pensa em acionistas e não na finalidade de fornecer combustíveis a preços que possamos pagar. Essa Petrobras é menos brasileira que as multinacionais que querem entrar no Brasil. Essa é a pura verdade que ninguém disse, mas que precisa ser dita. Bom dia. E o melhor da notícia.